Vídeo ok? Minha história com meu pai. Eu não tive uma boa relação com meu pai quando era criança e boa parte da minha vida adulto já também. Eu sou filho caçula de um pai baiano e uma mãe paranaense que se conheceram nos anos 70 aqui em São Paulo, quando a cidade contratava muita mão de obra. Assim como muitas outras famílias que deixaram o sertão ou a roça e foram para a cidade grande à procura de novas oportunidades, meus pais também seguiram esse caminho. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha história com relação ao meu pai, de muitas dificuldades e derrotas, feridas, mas também de muitas vitórias e transformações. Mas antes de continuar, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para alcançarmos juntos mais pessoas. E também ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo quando a gente postar aqui, beleza? Bora lá! Jesus apontava para Deus como um pai que ama seus filhos em base de um relacionamento espiritual. E o Senhor Jesus era o único filho e quando veio à terra, revelou Deus como pai e nos permitiu sermos filhos desse mesmo pai. Por que eu estou contando isso? Porque nesse processo o Espírito Santo ele tem papel fundamental na nossa identidade de filho, porque ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ainda assim, muitos não se relacionam com Deus como um pai ou têm grandes dificuldades porque baseiam suas experiências ruins e traumáticas que tiveram com seus pais na terra, assim como eu tive também, e você vai perceber ao longo desse vídeo aqui. Certa vez estávamos orando e adorando ao Senhor quando uma mulher disse que quando alguém dizia para descansar nos braços de Deus como pai, ela sempre se via no colo do seu pai que a abusava sexualmente. O que na verdade ela fez foi transferir sua experiência pessoal com seu pai terreno para Deus. Outra história que eu vi de um missionário foi quando ele estava evangelizando uma criança que ele estava dizendo que Deus era pai, e essa criança pegou e falou: bom, já que Deus é como um pai, eu não quero porque o meu pai terreno me abandonou. Ou seja, a maioria das memórias que eu, por exemplo, tenho da minha infância e adolescência não são muito boas. Porém, eu acredito que os testemunhos de transformação não são para contar troféus e medalhas, mas para mostrar as cicatrizes que antes eram feridas que estavam me machucando. Afinal, as marcas são sinais de cura. Por isso que você recebe autoridade naquilo que você venceu. Meu pai agredia fisicamente e verbalmente minha mãe com muita frequência. E eu lembro do meu pai pegando todas as roupas dela, do guarda-roupa, jogando no meio da rua e botando fogo, e toda a vizinhança vendo aquela cena de humilhação. E aí os vizinhos iam lá, chamavam a polícia para o meu pai, né, quando ele agredia minha mãe. E eu, quando criança, presenciei diversas vezes os policiais o levando preso. Ficava ali uns 3 dias lá na prisão e quando voltava eu pensava comigo: bom, meu pai vai mudar, né? Mas pelo contrário, voltava cada vez mais pior. E por ele ser alcoólatra também, agravava ainda mais o seu comportamento. Então, a referência que eu tinha de pai era de um homem terrível que, na verdade, eu queria que estivesse a quilômetros de distância de mim. Eu e meus irmãos apanhávamos muito dele frequentemente. Ele obrigava a gente, por exemplo, a decorar a tabuada e fazia a gente recitar. E cada vez que a gente errava, a gente apanhava. Por ele ser muito bom em matemática, ele exigia também que seus filhos fossem tão bons quanto ele. E como eu errava muito, apanhava muito também. Tanto que, por isso, eu nunca me desenvolvi bem em matemática. Meu pai não disciplinava os filhos, ele literalmente espancava. Parecia que ele tinha prazer em bater, né? Ia diversas vezes para a escola com as costas marcadas de cinta, por exemplo. E quando eu estava com 12 anos de idade, vi meu pai agredindo minha mãe, né? Eu gritei bem alto: quando eu tiver força no braço, você nunca mais vai levantar a mão para ela. E naquele momento, ele me bateu com muita força, então os anos se passaram e quando eu já estava com 18 anos de idade, ele foi agredir minha mãe na minha frente. Foi aí que minha mente acionou a lembrança dos 12 anos. Foi aí que eu imobilizei ele no chão com os meus joelhos e comecei a esmurrá-lo com toda a minha força. Só parei só porque fiquei cansado de tanto que eu bati nele. Logo em seguida, amarrei seus braços e pernas e o prendi no quarto por um dia. A partir disso, ele saiu de casa e nunca mais voltou. Eu não tenho prazer nenhum em contar essa história, mas eu tenho certeza que ela vai servir para algumas pessoas que podem estar passando por isso ou tá tendo dificuldades em romper nessa área.
E cara, eu odiava muito meu pai, desejava a sua morte todos os dias por todo o mal que ele havia causado na família. E esse desejo também era potencializado pela minha mãe, que denegria constantemente sua figura paterna. Hoje, nos termos jurídicos, chamam isso de alienação parental. Porém, aos 25 anos de idade, tive um encontro com Jesus que mudou drasticamente toda a minha história. Lembro que eu estava num retiro e uma pessoa estava falando sobre o amor de Deus como pai, e no final, essa pessoa convidou a todos para liberar perdão, né? Normal. Ela chegou perto de mim e perguntou: cara, você conseguiu liberar perdão para todas as pessoas que te feriram? Aí peguei e disse para ela: sim, claro. Ela perguntou novamente: tem certeza? Eu disse: sim, cara, mas com cara cheia de incertezas, né? Era nítido isso, dava para ver. Ele voltou e fez a mesma pergunta, muito óbvia, né? E o seu pai conseguiu perdoá-lo? Respondi com muita tristeza no meu coração e eu disse: não. Ele pegou e falou: você disse certo. Humanamente, você não consegue perdoar porque você foi muito ferido, porque você foi ferido por alguém que você esperava ser amado. Somente o Espírito Santo poderá te ajudar a perdoar. Aqui está uma chave muito importante. Eu lutava internamente comigo mesmo, dizendo: eu me tornei a pior pessoa do mundo por conta do meu pai. Ele é o culpado e responsável por tudo isso. Foi aí que essa pessoa, muito bem direcionada pelo Espírito Santo, me conduziu em oração a liberar perdão ao meu pai. E eu pude ver a voz de Deus dizendo para mim: Robert, eu sei que é muito difícil perdoar alguém que te feriu muito e sei que você tem o direito total de dizer que ele foi o culpado. Porém, eu estou aqui para te dizer, para mudar a sua vida por completo. Você não vai mais dizer que ele é responsável por isso, mas hoje você se torna agora responsável por deixar a sua vida ser transformada. Irmão, lembro que fui tomado por um grande amor poderoso que, ao sair daquele retiro, fui imediatamente procurar meu pai. E quando eu o encontrei, eu só sabia chorar em seus braços e dizer o quanto eu o amava. É difícil de explicar em palavras o que aconteceu. Só sei que não veio de mim isso, mas veio de Deus essa capacidade de perdoar, amar o meu pai depois de tantas experiências horríveis que tive com ele. É por isso que o amor de Deus é o amor ágape, que é um amor incondicional, um amor santo, um amor misericordioso, porque se dependesse de mim, até hoje continuaria carregando dentro de mim esse ódio mortal. Então, meu pai veio a falecer em fevereiro de 2017, mas antes disso, tanto eu como meu irmão, nós pregamos o evangelho para ele. Meu irmão estava com ele no leito e o levou a Cristo. Ele também teve um encontro com o Senhor. Exatamente ali foi o ponto de partida na minha jornada. Se eu não tivesse sido curado em relação ao meu pai, eu jamais conseguiria ver Deus como meu pai. Meu pai pode não ter sido um bom pai, mas Deus se mostrou como um pai para mim e me curou de todas as minhas feridas. Eu contei essa história para te encorajar que Deus faz o impossível, meu irmão. Que vale a pena crer que Ele é um Deus de milagres, um Deus de promessas, que tudo é possível ao que crê. E quem crê verá a glória de Deus. E ali pude perceber que a minha mente foi renovada de alguém que odiava para alguém que amava. Como isso é possível, meu irmão? Só posso dizer que é o sobrenatural de Deus. Você só precisa crer e obedecer, se entregar, não ter medo da transformação. Talvez você esteja passando por isso ou conheça alguém que esteja passando por isso, está vivendo em uma orfandade. Então, manda esse vídeo para ela, pega o link, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você acredita que vai ajudar bastante, beleza? É isso, gente. Espero que um pouco da minha história tenha inspirado você a não desistir dessa jornada. E eu peço que você deixe aqui o seu comentário sobre o que mais te inspirou e também aceitamos sugestões de vídeo para a gente trazer aqui para vocês, beleza? Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo vídeo.